Olá, estamos de volta com mais uma questão do seu exame da ordem. Eu sou o professor Paulo Souza e hoje nós vamos ver em relação aos direitos reais, a aquisição, transmissão e perda da posse. Esse é um tema bastante recorrente também no exame da OAB. Nesse exercício em específico, a gente tratou de uma peculiaridade em relação a esses modos de aquisição, transmissão, perda de posse. Algo que não é muito comum cair. São esses institutos que são mais laterais, mas que é bastante importante que você saiba, por quê? Porque se você não tem nem ideia do que é, chega lá no dia do exame, você vai ter que chutar, né? Então você precisa ter uma ideia, pelo menos geral, para compreender esses institutos que às vezes não são tão visuais. Um desses exemplos é o chamado constituto possessório. Dá uma olhadinha. A questão 25 do segundo exame perguntava exatamente sobre o constituto possessório. Olha o tamanho da questão. Ela é bem curtinha, né? Por que ela é bem curtinha? Justamente porque a OAB sabe que metade dos candidatos já vai errar porque não faz ideia do que é o constituto possessório. O cara vai olhar assim e falar, constituto possessório, fala, meu Deus, nem lembro da época da faculdade disso aí. Até às vezes lembra, assim, que o professor de direitos reais, direito das coisas, titularidades, falou de uma coisa assim, mas não tenho nem ideia, né? A gente acaba lembrando de outras coisas, né? O uso capião, a proteção possessória, o direito de propriedade, os direitos de garantia, e acaba deixando de lado, às vezes, esses institutos menores. Mas, veja, essa era uma questão extremamente simples, mas a maioria das pessoas acaba errando porque nem faz ideia do que está sendo tratado aí. Por isso, vamos lembrar o que é o constituto possessório. Dá uma olhadinha aqui, eu vou começar de trás para frente, né, do fim. O constituto possessório nada mais é do que a transformação da posse em nome próprio. Então eu possuo no meu próprio nome, mas aí eu passo a possuir em nome alheio. Eu já deixei aqui o exemplo para você visualizar. A doação com usufruto. Como assim? Eu tenho uma casa. Eu dou essa casa para você. Eu perdi a posse sobre ela. Você passa a ser o novo possuidor com a doação. Mas eu vou continuar na posse. Só que não no meu próprio nome. Antes eu possuía o bem porque eu era o proprietário, eu era o dono. Então eu possuía no meu próprio nome. Agora que eu doei para você, não está mais no meu nome. Eu não possuo mais em nome próprio, eu possuo em seu nome. Como? Pelo usufruto. Eu dou o bem para você, mas no instrumento de doação, nós estabelecemos que você aceita essa doação sabendo que eu vou poder usar e fruir do bem, daí o usufruto. Essa condição para a doação estabelece que a posse fica comigo, ela continua comigo. Só que se antes eu possuía no meu próprio nome, já que eu era proprietário, eu já não possuo mais no meu nome, porque eu não sou mais proprietário, eu possuo no seu nome, já que você é o proprietário a partir de agora, depois que eu te doei. Isso é o constituto possessório. É extremamente simplesinho, né? Mas só o nome já assusta muita gente. Aí vamos voltar aqui para as alternativas. Veja, trata-se de modo originário de aquisição de propriedade? Primeiro, eu adquiri propriedade pelo constituto possessório? Não, ao contrário, eu perdi a propriedade. Eu não preciso nem saber se é originário ou derivado, já está errado por aí. Por quê? Porque não é propriedade. Alternativa B. Ah, está errada, né? B. Trata-se de modo originário de aquisição da posse. Aquisição da posse. Eu adquiri a posse? Sim. A posse que era em nome próprio passou a ser em nome alheio. Adquiri a posse, está certo. Mas é um modo originário, quer dizer que é como se fosse a primeira vez que eu estivesse possuindo aquilo? Nunca foi possuída aquela coisa? Ao contrário, não só era possuída, como era eu mesmo quem possuía. Então isso é originário? Não, é uma posse derivada. É uma posse que deriva da transferência da propriedade para você.
pela doação. Ao doar e estabelecer o usufruto, eu derivei uma nova posse. Então está errado. Não é uma forma de aquisição originária. C. Representa uma tradição ficta? Para responder essa pergunta, nós vamos para o artigo 1267, parágrafo único. Subentende-se a tradição quando o transmitente continua a possuir pelo constituto possessório. Não precisa nem ler o resto, é isso que importa para a gente aqui. Subentende-se a tradição quando o transmitente continua a possuir pelo constituto possessório. Veja, teve tradição real? A pessoa efetivamente transmitiu a propriedade? Não. Volta para a alternativa. Se ela não transmitiu efetivamente, não houve tradição efetiva. Não teve tradição efetiva. O que teve? Uma tradição ficta. Eu digo que teve uma tradição, né? Eu digo que transmitiu. Não transmitiu, porque eu simplesmente continuei parado lá no imóvel. O imóvel era meu, eu doei para você, mas estabeleci o usufruto, não me mexi. Pensa em mudança, né? Eu não precisei pegar um caminhão de mudança para pegar a mudança da casa, dar uma volta na quadra e voltar no mesmo lugar. Só doei para você, né? Imagine se eu efetivamente tivesse que transmitir, aí eu punha as coisas dentro do caminhão, parava na esquina, você vinha, colocava as suas coisas, ficava lá um minutinho, punha de volta as coisas do caminhão e ia embora. E aí eu voltava. Pronto, eu transmiti para você, agora você transmitiu para mim. Isso não faz sentido, né? Então a gente diz que teve uma tradição de mentirinha, ficta, virtual, né? Não existiu tradição no sentido de tradição do termo, né? Mas a gente diz que teve. Portanto, correta a alternativa C. Alternativa D. É imprescindível para que se opere a transferência da posse aos herdeiros na sucessão universal. Essa aqui o examinador resolveu esculachar. Não tem absolutamente nada a ver com direito sucessório. Como é que se transmite lá na sucessão? Pelo direito de sesine, a transmissão automática dos bens do falecido para os herdeiros. O que tem a ver com o constituto possessório? Nada. Nada de coisa nenhuma, né? Então, cuidado, para não confundir. Às vezes, muita gente acabou marcando essa alternativa aí, porque olha, essa aqui que é a mais diferentona, né? No chute, você tenta usar algum critério para chutar, né? Mas não tem absolutamente nada a ver. Eu estou tratando de uma forma de aquisição, transmissão e perda de posse, né? E essa posse vai se mudar, vai se transmutar a partir de uma transmissão ficta, uma tradição ficta, ok? O constituto possessório não tem muito segredo, mas só o nome dele já assusta, né? Não se assuste com o nome dos institutos jurídicos. Com isso a gente conclui essa questão aqui que é bastante simplesinha, mas que muita gente acaba errando só por não ter nem noção do que está sendo tratado, ok? Nos vemos ao tratarmos de novas questões aí sobre o exame da OAB. Continue firme nos estudos.